Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Tio, o que é pá? Pá é o símbolo do trabalho. E a gente vai ver a citação da pá também, né, do trabalho, no Antigo Testamento, né? É o símbolo da pá. Então, aqui muita pá, muito trabalho, mas trabalho íntimo, trabalho de renovação. Hoje, exatamente 9 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de fevereiro de 1858. Esse trabalho será conduzido pela nossa irmã Mita, pela nossa irmã Carla, e vamos pedir para o nosso irmão Augusto fazer a prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que aqui estamos reunidos em Teu nome e te rogamos, Mestre, que possa intuir a todos nós para que possamos entender os Teus ensinamentos, internalizá-los e buscá-los, colocar em prática no nosso dia a dia. Como é bom, amado Mestre Jesus, estar em Tua companhia. Como é bom esse estudo que auxilia o nosso esforço para que possamos nós todos aqui presentes, dos dois planos, te buscar e também nos esforçando para nos tornarmos um ser humano melhor. Obrigado, que a Tua paz, que Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos iniciar o artigo Manifestações dos Espíritos. Resposta ao Sr. Vianney por Paul Auguste. E tem uma nota de Allan Kardec dizendo que é uma brochura em 12º, preço de 2,50 francos, da editora Dantu, Palais Royal e Germain Barrière, Rua de l'École de Médecine, número 4. E aí, nas pesquisas, o que a gente achou? Que isso é um livro do Sr. Paul Auguste, e fazendo tal qual Allan Kardec, vou fazer o merchan do livro, que é Les Manifestations des Espíritos, Réponse à Monsieur Vianney, da editora Ligara. Tem na Amazon o Kindle por R$ 61,47 e a brochura de capa dura por R$ 244,20. Só tem em francês. Então, foi um livro escrito realmente, por isso que aqui resposta ao Sr. Vianney, mas como está em cima, em maior, Manifestações dos Espíritos, é o nome do livro, Les Manifestations des Espíritos, Réponse à Monsieur Vianney. Então, é um livro e ele vai comentar alguma coisa desse livro, dos autores. E quem é o Sr. Vianney? O Sr. Vianney é Jean Juan Guillaume Vianney, que nasceu em novembro de 1777 e desencarnou em julho de 1868. Era um político, dramaturgo e poeta francês. Foi também membro da Academia Francesa. E ele era, essa pessoa, ele era bem, lendo a biografia dele, era uma pessoa bem irritante do momento. Ele era muito crítico, ele era mordaz, e ele chegou a dizer que todo mundo que gostava de falar mal dele para chamar atenção, ele não se importava. Então ele gostava de ser meio encrenqueiro, é sobre isso que tem. Mas ele era um homem de muito renome, tanto que ele foi membro da Academia Francesa, né? E o Paul Auguste foi um escritor francês que nasceu em 1826 e desencarnou em 1886, aos 60 anos. O Sr. Paul Auguste é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com grande interesse e na qual se reconhece a pena elegante do autor de Élus de l'avenir, quer dizer, Eleitos do Futuro, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e, por consequência, da imortalidade da alma e de sua individualidade após a morte. Sendo seu objetivo principal responder às agressões sarcásticas do Sr. Vianney, só aborda os pontos capitais, limitando-se a provar com os fatos, com o raciocínio
e com as autoridades mais respeitáveis que essa crença não está fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares, mas sim que repousa sobre bases sólidas. Ou seja, essas ideias sistemáticas são pensamentos, ele vai pensamento, organizando, aí vai montando uma ideia. Não é uma ideia, né? Ele está dizendo que são bases sólidas. A arma do senhor Viennet é o ridículo. A do senhor Augues é a ciência. Por meio de numerosas citações que atestam um estudo sério e uma profunda erudição, ele prova que se os adeptos de hoje, conquanto seu número cresça sem cessar, bem como as pessoas esclarecidas de todos os países que a eles se ligam, fossem, como o pretende ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, essa enfermidade lhes seria comum, como seria aos maiores gênios que honram a humanidade. O Allan Kardec está dizendo, né, que o Paul Augues, ele responde com ciência, com fatos, ele vai comprovando, em vez de que o outro diz que é ideia sistemática, que a pessoa já tem um sistema pronto, e preconceitos vulgares, e ele diz que todos os adeptos são cérebros desequilibrados, o seu Viennet fala. Então ele está dizendo que se isso fosse verdade, em todos os outros lugares, isso seria uma enfermidade que era comum a todo mundo. De gênios. Pois é, que todo mundo que é adepto do espiritismo, e como seria a maioria dos gênios que honram a humanidade, né? Nas suas refutações, o senhor Augues soube sempre conservar a dignidade de linguagem, mérito que nunca será suficientemente louvado. E aí, uma aspas para Kardec, né, ele falando de coisas que ele usa mesmo. A linguagem sem baixar o nível, com dignidade, com civilidade, como ele vai dizer. E ele elogiando também o senhor Paul Augues, que nunca será suficientemente louvado. Aí não se encontram essas diatribes, essas críticas mordazes, despropositadas, tornadas lugares comuns de mau gosto e que nada provam, a não ser a falta de urbanidade, a falta de educação, de boas maneiras. Tudo o que disse é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige, porque o senhor Viennet é um homem das letras, ele é inteligente, então ele está até tudo à altura do sábio a quem se dirige. Tê-lo-á convencido? Nós o ignoramos. Duvidamos mesmo, para falar francamente. Mas como, em definitivo, seu livro é feito para todo mundo, as sementes que lança não serão todas perdidas. Por mais de uma vez, teremos a ocasião de citar algumas passagens de seu livro no curso desta publicação, à medida que a isso formos levados pela natureza do assunto. Ou seja, ele gostou mesmo do livro do senhor Augues, tanto que vai usá-lo, né? E tanto que é um livro tão bem escrito que até hoje é vendido. Sendo a teoria desenvolvida pelo senhor Augues... E até interessante, quem está emitindo essa opinião é Kardec, que é um homem muito sábio, né? Então, realmente, o material é muito bom. É bom, né? E das críticas que a gente viu, né? Que a gente tem visto na revista, que ele fala dos críticos que falam sem saber, que não estudaram, e esse aqui ele fala, né? Atesta um estudo sério, então ele fala do que ele sabe. Sendo a teoria desenvolvida pelo senhor Augues, exceto talvez em alguns pontos secundários, a que nós mesmos professamos, não faremos a respeito nenhuma crítica de sua obra, que se notabilizará e será lida com proveito. Não desejaríamos senão uma coisa: um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação das matérias. E aí você já viu como é que o Kardec trabalha, ordena as perguntas por tema, vai deixando tudo em ordem. Para o complexo. E aí ele deve ter achado alguma coisa que ele ficou, poxa, dava para organizar, que legal. O senhor Augues tratou a questão como sábio, porque se dirigia a um sábio certamente capaz de compreender as coisas mais abstratas. Entretanto, deveria ter pensado que escrevia menos para um homem
do que para o público, que sempre lê com mais prazer e proveito o que compreende sem esforço. Então, o senhor Auguste, na resposta para o senhor Vernet, usou uma linguagem elaborada, rebuscada, com certeza, e aí essa crítica do Kardec, que ele poderia ter sido mais simples para que o público pudesse entender e compreender melhor ainda. A preocupação de Kardec, né? E essa é a nossa preocupação. Eu sempre falo muito isso. Gente, pegou uma palavra difícil, por exemplo, nós temos ao anoitecer e ao amanhecer. Então, os textos são complexos, algumas vezes tem terminologias que não faz parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. E o Espiritismo, ele não está para excluir, ele está para incluir. Então, nós não podemos viver excluindo as pessoas. Então, nós temos que facilitar para que todos possam compreender o que está sendo estudado. Então, é por isso que a gente diz, vamos ticar, né? Uma forma carinhosa de nós falarmos, vamos esmiuçar, vamos traduzir essas palavras, vamos substituir, a gente respeita o texto, a gente lê a palavra e traz um sinônimo mais simples para que todos possam compreender. Sempre falamos em uma leitura pausada, sempre falamos nesse propósito de nós comentarmos, esmiuçar, não devemos ter medo de esmiuçar. Eu fico muito feliz de ouvir nos comentários assim, nós ficamos muito felizes. Nossa, eu estou entendendo, nossa, eu nunca entendi esse livro, agora eu estou entendendo. Isso é uma coisa maravilhosa, ou seja, a forma que nós estamos conduzindo está dando certo. Até as crianças assistem, até crianças conseguem entender. Então, esse é o trabalho do nosso Cristo, porque o primeiro foi ele, quando ele estava no meio da multidão, como é que ele conversava? Ele falava a língua do Cristo? Ele falava a língua do povo, né? E a gente vê Kardec novamente com essa preocupação. Ele é um homem extremamente intelectual, mas na hora dele escrever, ele queria que todos pudessem compreendê-lo, né? Então, o vaidoso e orgulhoso, ele quer mostrar palavras rebuscadas. O verdadeiro sábio, ele quer ser compreendido. Então, a gente precisa copiar o nosso Mestre Jesus, ele é o exemplo realmente, e fazermos esse trabalho sempre, de devagar, ticar, comentar, exemplificar, para que a gente possa fixar a lição, né? Então, vamos agora ao artigo aos leitores da Revista Espírita. Na página 27, lá na introdução de janeiro, ele fala para mandar quem tiver, né, que ele não vai ser capaz de coletar tudo. Então, mandem suas cartas, contem fatos e tal, e agora ele vai comentar sobre isso. Foi muito trabalho, né? Foi. Eu te imagino, era muita gente. E agora a gente vai ver aqui o que ele vai dizer, né? E não tinha internet, tinha que ir no correio, tinha que selar, não tinha energia elétrica, não tinha como digitar, era caneta, um tinteiro, né? Gente, a Amélie, a Amélie ajudou muito ele nesse trabalho. O interessante é como ele se mantinha atualizado. Sim. Né? De todas as coisas que estavam acontecendo, os lançamentos, os escritos, essa obra foi lançada. Então, ele, além de tudo isso que ele tinha que escrever na revista, ele tinha que ler as outras obras, ler os jornais para comentar e saber o que estava acontecendo. Essa própria crítica aqui do livro do senhor Paul Auguste, né, com certeza ele leu o livro e disse que vai até comentar. Então, assim, ele não ficava só no trabalho, né? Ele aprofundava também. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número a respeito das informações a nos serem fornecidas. Um grande número de fatos nos foi assinalado, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente reconhecidos. Não o somos menos pelas reflexões que às vezes os acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Proporcionarão esclarecimentos sobre os pontos que não tiverem sido bem compreendidos. Se não fazemos uma menção imediata dos documentos que nos são fornecidos,
nem por isso nos passam despercebidos. Deles sempre tomamos boa nota para serem aproveitados cedo ou tarde. E é interessante que ele usa dessas cartas, dessas manifestações que o pessoal toma, que era feito em casa, né, e manda para ele, e muitas dessas comunicações estão no céu e inferno, no evangelho. Então ele realmente, por isso que ele disse, não está agora, eu tomo nota, mas as importantes vão ser utilizadas. A própria revista espírita ele vai utilizar muito, né? Interessante que ele lê, além do fato, o comentário que a pessoa faz, ainda que esteja incorreto, mas ele anota ali, né? Então ele tem cuidado com todo esse material. A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os relacionar aos artigos dos quais podem ser complementos úteis. Então, assim como ele falou do senhor Ogues, que dá para fazer uma ordenação melhor do material, e é isso que ele faz aqui. Não vou sair publicando à toa, vou esperar estar o tema relacionado para publicar alguma coisa. A multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, deixa-nos, por vezes, na impossibilidade material de responder, como gostaríamos e como deveríamos, as pessoas que nos dão a honra de nos escrever. Ou seja, super educado, né? Recebeu uma correspondência, responde. Rogamos encarecidamente não interpretarem de maneira desfavorável um silêncio que independe de nossa vontade. Esperamos que sua boa vontade não se arrefeça e que não queira interromper suas interessantes comunicações. A esse respeito, chamamos novamente sua atenção para a nota que inserimos no fim da introdução de nosso primeiro número, a propósito das informações que por obséquio solicitamos, rogando, além disso, não deixarem de nos dizer quando poderemos, sem cometer inconveniência, fazer menção dos lugares e das pessoas. Ele fala isso aqui, né? Porque tem que ver, ele tem que dar se pode fazer menção, se não pode. Nós já estamos em outras mais para frente, a gente vai ver em outro ano que ele vai dizendo, vai esclarecendo mais. Por exemplo, o senhor Janot, ele autoriza o nome dele completo. Os outros não, vocês vão ver que muita gente é só o primeiro nome e o sobrenome abreviado. Outros pedem para não informar. E aí ele vai refinando, porque ele vai começar a receber muitas cartas. Acho que na de 59 ou da 60, ele diz, olha, cartas que não autorizam, cartas que vêm sem nome, cartas que não... Ele vai dizendo as regras depois, que essas aí eu não vou nem responder, porque já tem muita carta e não dá para você dar crédito para isso. Eu não sei se vai ser aqui na 58, que ele fala a quantidade de cartas que ele recebe, e acho que ainda não conseguiu, eram quase 500 cartas que ele ainda não tinha conseguido responder, e ele tinha ajuda da sua esposa Meli, não era fácil. É por isso que eu digo, gente, hoje a gente recebe também o EOS, ele recebe várias indagações, mas a gente tem uma equipe, né, para responder. Algumas vêm direcionadas a particular e eu demoro um pouco mais, porque realmente o tempo da gente é complicado, né? E é interessante, eu digo, meu Deus, o Kardec tinha... Mas ele também demorava para responder, né? Porque não tem como de ser... tinha que ser lá, tinha que ir no correio. Mas não é fácil, por isso, às vezes as pessoas mandam muitas perguntas particulares, né? Então às vezes não dou conta de responder para cada uma em particular. Então hoje eu oriento muito, gente, a gente já tem muito material no canal, estuda o Livro dos Espíritos, já está lá na questão, acho que 400 e pouco, né, Lígia? Quase 500 já, né? Está no 500 e um pouquinho, né? Já tem muito material ali, então vamos atrás do que tem no canal, né? Do que tem no canal. Eu imagino o trabalho do Kardec, que era muito maior, mas nem se compara com o trabalho que a gente faz. E o período que ele estava, né? Na dificuldade, né? É a luz de vela. E também acho interessante notar o cuidado que ele tem, né? Porque ele dá o nome dele, que ele
que ele exige que as pessoas deem seu nome e permitam divulgar. Ele sabe que ele passou pelo ridículo, né? Foi apontado e isso é ruim. Então ele respeita isso. Até porque dentro de uma ciência, a ética científica, você não pode expor aquele que você está como instrumento de pesquisa. Então a gente não pode de jeito nenhum. Mediante a autorização, aí sim. Então, por isso, Kardec, ele seguiu toda a metodologia científica realmente. Toda a metodologia científica. Tanto é que ele protege muito as médiuns. Ele protege, que eu digo assim, ele não expõe o nome dos médios. Pode prestar, raríssimas vezes. Porque fazia parte, né, da pesquisa, só se permitisse. Tanto a cidade quanto o nome. Tanto a cidade quanto... As observações acima se aplicam igualmente às questões que nos são dirigidas sobre diversos pontos da doutrina. Quando necessitarem de um desenvolvimento de maior extensão, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando, muitas vezes, a mesma coisa deve ser repetida a um grande número de pessoas, destinando-se nossa revista a servir de meio de correspondência. Nela, tais respostas naturalmente encontrarão lugar à medida que os assuntos tratados nos oferecem oportunidade, e isso com tanto mais vantagem quanto mais completas e proveitosas forem as explicações. Allan Kardec. Então, questões mais profundas, questões que ele tem que se alongar mais, aguarda a revista, que aí eu vou responder na revista para um monte de gente, bem aprofundado, que vai ser muito melhor. É isso que ele está dizendo também. Uma carta pessoal, particular. A gente até lembra, por exemplo, lembra do Sr. Clarence na obra Nosso Lar? Quando ele ia conversar, ele conversava com quantos? De 2 em 2. Né? E o próprio André, muitas das perguntas que André, ou dos pedidos que André ia fazer, ele já estava refazendo conforme aquilo que ele estava ouvindo da senhorinha, né? Que era aquele caso da senhorinha que não deu certo em trabalho nenhum, né? Então, da mesma forma, quando a gente responde de forma pessoal, só aquela pessoa vai saber. Mas quando a gente traz aquela pergunta a público, a gente acaba atendendo um número muito maior, né? Por exemplo, eu recebi uma particular no Missionário da Luz. Nós temos um caso lá da médica, era a Otávia? Então, a Otávia e o esposo dela, Leonardo, o esposo dela é um dependente químico, né? Álcool, e agressivo com ela. Então, quando ele chegava, as entidades adentravam na casa e tocava o terror, tanto é que ele chegou até a agredi-la fisicamente. Ela tinha trabalho mediúnico naquele dia. Então a pessoa me questiona: mas tia, nós não estudamos na obra, tá? Eu não me lembro a obra, que quando a mulher ela tem um equilíbrio moral, que ela mantém a proteção no lar. Olha só como a gente consegue. Lembra só, é no ato sexual. Quando a mulher ou o homem são pessoas moralizadas, naquele momento, dentro da câmara conjugal, não entra nenhum espírito perverso. É toda uma proteção. Eles ficavam na porta Acho que também depende da envergadura da pessoa. E a mulher que o rei equilibrava. Era missionário também. Logo no começo. Que mas ela já estava muito mais na frente, ela conversava com a galera de cima, assim, gente, agora eu não posso, que o dedinho do meu marido está chegando. Então, é como se fosse é uma exceção, é um caso bem... Ela energizava o ambiente. A vibração dela era tão grande que criava um campo de força magnético, que as entidades que o acompanhavam ficavam lá de fora, no portão de casa. Ou seja, não é o caso da nossa Otávia. Não é porque ela é trabalhadora que ela que tem já está garantida. É outra coisa que protege, não é o trabalho, né? Exatamente. Então a gente observa, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muita atenção na leitura, para que a gente possa... É igual quando fala de reencarnação. Você vai conversar com o espírito, ele acha que todas as reencarnações são programadas. Todas as reencarnações, ele não esmiuçou o livro para entender o Missionário da Luz,
que as reencarnações, como a de Segismundo, ele deixa bem claro que são reencarnações do quê? Exceção. Em tudo existe exceção. Exceção. E em tudo tem um sistema único, né? E sistema único de reencarnação, de desencarnação, é verdade. Então, às vezes é bom no coletivo porque a gente acaba ali é interessante que no missionário ele trata a reencarnação de Segismundo, ele explica isso. Tanto é que logo depois tem uma reencarnação que não foi para frente, né? Apesar do amparo do Volpini, o caso Volpini. E no livro No Obreiro já vai retratar as desencarnações, né? Que todas ali foram acompanhadas, sim. Mas ele deixa bem claro que a grande maioria vai no fenômeno natural, né? Ali são exceções também. Aí o povo lê aquilo e acha que todo mundo é assim, né? E assim finalizamos o estudo de hoje e também o mês de fevereiro de 1851. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus, os amigos espirituais, pela oportunidade de trabalho e de estudo. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.